do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca saiam das suas posições e sigam-na. Amém? Amém. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai. Que os nossos olhos sejam fixos em Ti, ó Deus. Para quando o Senhor se mover, nós estejamos sempre Te seguindo, sendo conduzido por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Josué assumiu a liderança do povo de Israel imediatamente após a morte de Moisés. Parece-me que havia alguma insegurança nele, porque as palavras de Deus para ele foram muito contundentes e repetitivas. Esforça-te e tem bom ânimo. Mas na frente de eu não já falei, esforça-te e tem bom ânimo. E essa mesma ordem se repete no primeiro capítulo de Josué. A primeira coisa que a gente precisa aprender sobre essa passagem, todo o capítulo 3 fala da travessia do Rio Jordão. E nós vamos aprender algumas coisas a respeito disso hoje, em poucas palavras. Primeira coisa, a oportunidade de Josué liderar o povo de Israel, a oportunidade de entrar na terra prometida, o ponto alto da vida de Josué só aconteceu por conta de um momento de crise. Qual foi o momento de crise? O momento de crise foi a morte de Moisés. Ou seja, enquanto não houvesse essa perda, enquanto não houvesse esse abalo emocional, enquanto não houvesse esse último recurso em que Josué poderia se segurar, porque quando a coisa ficava feia, quando o problema se acentuava, quando a crise se instalava, o povo não corria para Josué, o povo corria para Moisés. No fim, quando ninguém conseguia resolver, chama Moisés. Moisés resolve. Isso limitou, em parte, o ministério de Josué. Óbvio que cada coisa tem o seu tempo, isso é indiscutível. Mas a gente só percebe o melhor de Josué depois da morte de Moisés. Não tinha mais Moisés para resolver os problemas. Não tinha mais Moisés para correr para ele, para que ele consolasse Josué. Não tinha mais Moisés para resolver, como diz aqui, as broncas pesadas, né? Como diz o repórter aí da emissora. Então, na ausência de Moisés, ou seja, quando se instala a crise, quando o problema chega no auge, qual era a pior coisa que poderia acontecer para o povo? A morte de Moisés. Quando faltava comida, o povo ia para Moisés, Moisés orava e caía comida do céu. Quando eles enjoavam da comida e queriam carne, eles corriam para Moisés, Moisés orava e Deus mandava carne. Quando o povo tinha sede, o povo corria para Moisés, Moisés orava e Deus fazia jorrar a água da rocha, ou transformava a água amarga em água doce, como ele fez em Mara. Então, o provedor e o líder espiritual de Israel morreu. E agora? Certamente toda a nação ficou abalada, toda a nação ficou preocupada, inclusive Josué. E aí a crise se instalou na nação
e dentro de Josué. E agora? Eu não sou Moisés. Quando esse povo pedir alguma coisa, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Eu não tenho as habilidades que Moisés tem. Eu não consigo fazer aquilo que Moisés fez. Eu não sou Moisés. Josué pode ter pensado isso. E aí Deus faz uma promessa para ele no capítulo 1. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A gente aprende com a vida de Josué que quando as crises se instalam na nossa vida, elas são oportunidades para Deus revelar o que há de melhor em nós. Enquanto Moisés estava vivo, Josué não era usado por Deus para abrir o Rio Jordão. A partir do momento que Moisés morre, e Deus é bem claro quando aborda Josué e fala com Josué, ele diz: meu servo Moisés é morto. Agora se levanta e leva esse povo para a terra prometida, para a terra que manda leite e mel. Talvez no pior momento da sua vida, no momento mais difícil, no momento que você perde tudo, no momento que você perde o seu Moisés, no momento que você perde aquilo que te provia, aquilo que resolvia os teus problemas, aquilo que você se agarrava quando a coisa estava difícil, é nesse momento que certamente Deus vai usar você para extrair o melhor de você. Josué era um grande guerreiro, ele venceu várias batalhas, liderado por Moisés conduzindo. Ele era um general, era um homem que orava muito, as qualidades dele são indiscutíveis, mas ele ainda não tinha experimentado o melhor de Deus para a vida dele. As coisas extraordinárias de Deus estavam reservadas para a vida de Josué apenas quando ele perdesse o Moisés. Eu não sei qual é o teu Moisés. Eu não sei se você já perdeu o seu Moisés. A Bíblia é cheia de figuras, né? Quando a gente fala que nós temos um Isaac, né, aquilo que a gente mais ama, e Deus pede o nosso Isaac. Eu nunca tinha visto ninguém falar usando esse tipo de figura com Moisés, né? Quando a gente perde o nosso Moisés, a gente fica sem chão. Aquilo que resolvia todos os nossos problemas desapareceu, e agora sim Deus vai nos fazer passar o Jordão. Esse texto, o texto que nós lemos, nos dá um alerta. Ele diz: quando você vê a arca de Deus, quando você vê a arca da aliança, é o momento de você se levantar, é o momento de você caminhar. A arca representa a presença de Deus. E a Bíblia diz que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Deus já está com você. Nos dias do Velho Testamento, a presença de Deus era caracterizada pela arca. A arca representa Cristo. A arca representa Deus na terra. A arca é um símbolo da presença de Deus. É por isso que ela ficava no lugar santíssimo, lugar separado pelo véu, que não podia ser tocado, era um lugar inacessível, apenas anualmente pelo sumo sacerdote. Então, a presença de Deus já está com você. O que é que está faltando? Falta a gente caminhar em direção ao Jordão e atravessar o Jordão. A travessia do Jordão, ela tem um símbolo clássico na Bíblia. Na maioria das vezes, a travessia do Jordão representa o novo nascimento. A travessia do Jordão representa
em alguns casos, a morte, quando o cristão passa deste mundo para o mundo celestial, quando ele passa do Egito para Canaã. Então a travessia do Jordão, ele tem esses símbolos, essas figuras. Canaã representa o céu, representa aquilo que nós veremos além, né? A terra que mana leite e mel. Mas isso é apenas algumas das figuras. Eu diria que hoje a travessia do Jordão representa também o início de novas conquistas e novas etapas espirituais na nossa vida, assim como foi na vida de Josué. Josué era um até o Jordão. A partir do Jordão, Josué passa a ser outro Josué. Antes do Jordão não havia nada de muito sobrenatural na vida de Josué. Basicamente, ele via os milagres meio que à sombra de Moisés. Quando chovia maná, quando a rocha manava água, e até usando o próprio Josué em batalhas, em guerras. Quando Moisés descia a mão, o exército de Josué perdia. Quando Moisés levantava a mão, o exército de Josué ganhava a batalha. Então Josué assistia o milagre, vivia o milagre no meio da multidão. E aí Deus o chama para experiências novas com ele. Deus o chama para experiências profundas com ele. A partir desse ponto, a partir do Jordão, Josué passa a viver o sobrenatural de Deus. E a primeira coisa que Deus faz para mostrar indiscutivelmente que ele era com Josué, assim como foi com Moisés, é fazer um milagre semelhante ao milagre do Mar Vermelho. Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho e Deus usou Josué para abrir o Rio Jordão. Glória a Deus. A Bíblia diz, nos versículos 15 ou 16 desse mesmo capítulo, que a água se amontoava. Como o rio é água corrente, quando os sacerdotes molharam a planta dos pés na margem do rio, a água dali para frente correu, foi embora, e a água dali para trás parou, começou a acumular. A água foi acumulando e foi subindo, e de longe eles viam a água como uma parede no Rio Jordão. Atravessar o Rio Jordão exige de nós duas coisas. A primeira coisa é a atitude. A ordem era: vá e atravesse o Jordão. Então eu imagino, do ponto de vista natural, os sacerdotes e levitas conduzindo aquela arca e imaginando, tá cheio hoje, né, o rio. A gente está bem pertinho já da água ali, ó. Não tem ponte, mas eles continuaram caminhando. E aí, o limite, eles foram provados até o limite, até eles botarem o pé na água. E eu acho que imaginavam, né, um baú de madeira de acácia revestido com ouro por dentro e por fora, pesa. E eles ficaram pensando: como é que a gente vai atravessar esse rio com esse peso nas costas? Vai morrer todo mundo afogado. Talvez eles imaginaram isso, porque eu não sei se eles tinham todos os detalhes do que ia acontecer. E aí, quando os sacerdotes molham os pés na água, o milagre acontece. Até a margem do Jordão, eles viveram naturalmente. Então, para atravessar o Jordão, a primeira coisa que é necessária é atitude, ação. Você precisa caminhar em direção ao Jordão. Você precisa dar o primeiro passo para atravessar o Jordão. E a segunda coisa é fé. Só tendo fé para fazer um negócio desse.
Só tendo fé para obedecer uma coisa dessa. Caminhar sem parar em direção ao rio de água corrente. No meio do capítulo, versículo 14, 15, diz que o rio estava cheio, era a época dele estar cheio, nas suas margens, e o povo caminhava em direção ao rio por fé, com uma atitude firme. Deus tem reservado coisas grandes para cada um de nós, além do Jordão. Mas nós precisamos atravessar o Jordão. Nós precisamos experimentar as novidades de Deus para a nossa vida, assim como Josué experimentou. Mas sem fé nós não vamos fazer isso. Sem caminhar cegamente na direção que Deus nos apontou, nós não vamos alcançar isso. A atitude deles era uma atitude de fé cega, contra todas as condições, contra toda a lógica, contra tudo que é natural não se fazer, eles fizeram. E o milagre aconteceu. A Bíblia diz que o povo, eles pararam no meio do rio. E a terra ali já estava seca porque a água tinha descido. E todo o povo atravessou o rio a seco. Terceira coisa que a gente precisa entender, a primeira coisa é que quando se instala a crise, a oportunidade aparece. Nós precisamos aproveitar a oportunidade. A segunda coisa é essa ação, essa fé e essa atitude. E a terceira coisa que eu queria destacar para nós encerrarmos é a gratidão, é lembrar daquilo que Deus faz. Quando esse povo atravessava o rio, Josué disse que eles deveriam pegar de dentro do rio 12 pedras, uma pedra para cada tribo de Israel, e construir depois da travessia, depois do Jordão, uma torre, um memorial com aquelas pedras, para que eles lembrassem daquilo que Deus fez na vida deles. Que nós possamos ter essa mesma atitude de Josué, que tenhamos uma vida grata a Deus, reconhecendo por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez. Que nós possamos ter essa vida de fé que caminha em direção do improvável, em obediência a Deus. E que tenhamos fé nas crises, quando as crises se instalarem, porque certamente é uma oportunidade que Deus está nos dando de extrair o melhor de nós. Amém? Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe, nos faça fortes, como Josué foi, que possamos entender que Deus vai abrir o Jordão, mas é nós que precisamos atravessar, é nós que precisamos caminhar. Um passo após o outro na vida, na caminhada cristã, vai nos levar para o outro lado. Do lado de cá havia deserto, havia escassez, havia privações, limitações. É o que tem em todo o deserto. Do lado de lá do Jordão tem uma terra que emana leite e mel, mas não tem facilidade garantida. Do lado de lá você vai ter inimigos para vencer, cidades fortes para atravessar, oposição, guerra. O lado de lá tem que ser conquistado, não é dado de presente. Então, depois que você começar a viver o milagre de Deus, não pense que você vai deitar numa rede, e só vitória, como diz aquela cantora, porque não vai ser assim.
terra prometida, além do Jordão, reserva guerra. A vitória vem de Deus, mas somos nós que precisamos lutar. Aleluia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Não pode ser, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te apresentar, Senhor, os pedidos, Senhor, de oração, Pai. Aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que perderam, Senhor, Senhor, ente querido, Senhor, que tu venha, Senhor, nos dar misericórdia, que tu possa estar no controle da nossa vida, Pai, que tu possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, por a tua vontade da nossa vida, Senhor, que é perfeita e que é agradável, Senhor, que tu possa entrar com salvação na vida daqueles que não te conhecem, meu Deus, que tu venha, Senhor, nesta noite, Senhor, ter todas as petições, Senhor, que tem chegado até teu trono, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque tu é médico, excelência, Senhor, tu é o médico de todas as coisas, tu faz todas as coisas, tu conhece, Senhor, o coração de cada um que está aqui, meu Deus. Venha com providência, Senhor. Atende todas as petições nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amanhã à noite tem ensaio do departamento infantil. Amém? O último ensaio. Ninguém falte, por favor. Os pais trazam as crianças para eles poderem ensaiar. Estenda a sua mão. O amor de Deus, o nosso Pai amado, a graça salvadora de Jesus, seu Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para todos sempre. A igreja diz.